Paz, Senhor, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para a salvação na vossa vida. Sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por Tua graça, por Teu favor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar sobre o nosso coração. Que a Tua palavra, meu Deus, seja forte em nossas vidas, que o Senhor venha nos edificar e nos fortalecer para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Seja conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, se possível, irmãos, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Nós vamos tirar aqui algumas lições objetivas para a nossa vida. Fé em ação, ouvintes e praticantes. Nós precisamos ter uma fé que nos leva a agir, e essas ações sejam condizentes com nossa fé, e que nós não podemos ser só meramente ouvintes, mas praticantes. Nós estamos refletindo na carta de Tiago. A carta de Tiago tem como objetivo, nós já tiramos esse conceito, né? A carta de Tiago é uma carta prática, então ela sempre vai desafiar o seu ouvinte, o seu leitor, a ir para a parte prática, não ser meramente um ouvinte da palavra de Deus, mas que ele coloque em prática os ensinamentos que aqui, sábado após sábado, nós estamos tirando. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre esse dilema. O dilema de ouvir e não praticar e o dilema de ouvir e praticar, né? Esse é o grande desafio que nós temos enquanto servos do Senhor. Então, de posse aí da sua Bíblia, por gentileza, eu quero que você permaneça aí, se possível, com ela aberta, do 19 ao 27, onde nós vamos, pela graça de Deus, tirar aqui algumas lições de cunho prático para a nossa vida. O verso 19 ao 21 diz assim: Meus amados irmãos, tenham certeza disso, todo homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não produz justiça, por isso,
livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra que vos é implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Nós, ao olharmos aqui para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 21, nessa primeira parte, nós já temos algumas lições que nós podemos tirar aqui para nossas vidas. Ao olhar para o texto vai chamar a nossa atenção, falando da seguinte forma, que nós precisamos estar prontos para fazer algumas coisas e tardias e lentas para fazer outras. Certo? O texto apresenta, por exemplo, que nós precisamos estarmos prontos para fazer o quê? Ouvir ou falar? Ouvir. Precisamos pensar aqui que o conselho de Tiago para nós é que nós precisamos estar prontos, de prontidão. É como se nós estivéssemos prontos para dar o reflexo rápido. O nosso reflexo primário tem que ser para ouvir e não para falar. E irmãos, não sei se é só comigo, né? Mas por vezes a gente é rápido demais em falar e não em ouvir. Então, quando eu olho para esse texto, a primeira lição que eu aprendo, Michel, é que eu preciso estar pronto para ouvir mais, delongar mais. E aqui, meus irmãos, eu quero diferenciar e escutar novamente. Por vezes nós escutamos coisas, mas são coisas que não dá para se compreender. Por exemplo, quando você está na sua casa e você escuta um barulho. Esse barulho nem sempre ele é inteligível, você consegue discernir o barulho. Mas quando você ouve algo, esse ouvir traz a ideia de que você ouviu alguém ou compreendeu aquilo que estava se falando. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, esteja pronto, apto. Como servos de Deus e como igreja do Senhor, nós precisamos ter prontidão para ouvir. Mas aqui, me permita puxar alguns ganchos. A gente não gosta de ouvir. A gente não gosta de escutar certas coisas. A gente tem dificuldade de ouvir quando é algo que talvez está exortativo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. A gente gosta de ouvir algumas coisas. Por exemplo, olha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é gostoso de ouvir. A gente gosta de ouvir que você está bonito ou bonita, que você está belo, formoso, né? Isso são coisas gostosas de se ouvir. Só que quando nós estamos tratando do Evangelho, o Evangelho vai fazer com que possamos ouvir mensagens duras por vezes. Nós vamos ouvir, por exemplo, em Colossenses, que nós precisamos perdoar como Jesus perdoou. E aí a gente já começa a ter crises pessoais internas. Ou como o Juninho mencionou no domingo passado, a gente precisa ser manso. E aí nem sempre essa é uma pregação gostosa de se ouvir, onde você ouve que você precisa pôr em prática a mansidão. Quando, na verdade, nem sempre a gente age com mansidão. Né? Então, são coisas que o Evangelho vai nos confrontando e que, por vezes, nós falhamos em não sermos prontos para ouvir. Só que o texto ainda vai nos mostrar que nós precisamos estar de prontidão para ouvir e nós precisamos estar tardios, letárgicos para responder. Eu me recordo de uma frase do pastor Iglesias que ele falava assim, às vezes você precisa respirar fundo, contar até 10, a 20, 30, para só depois responder, né? E se for pelo WhatsApp, mais ainda, né?
Você tem que contar até, às vezes, 1000 ali, você respira, aí depois você vai responder. Justamente porque quando nós resolvemos responder as coisas de pronto, a probabilidade de nós falharmos com a palavra, de nós pesarmos a mão, é inúmera, é muito grande. Então o conselho bíblico é que ao ouvir nós possamos parar um pouquinho e sermos um pouco lentos na resposta, não sermos tão reativos como muitas vezes nós somos, de a hora que aquela ideia, né, bateu, levou, sabe? Relou, já deu choque. Nós precisamos ser mais calmos, mais pacíficos, mais tranquilos ao dar a resposta. Porque enquanto nós formos reativos demais, nós sempre iremos errar o alvo. Eu sempre vou analisar aquela passagem de Jesus, quando é trazido até ele uma mulher adúltera, jogam ela e falam a acusação dela, e ele se abaixa e começa a desenhar no solo, e a Bíblia não descreve o que ele estava desenhando, então não vou ser eu que vou querer vislumbrar aqui o que é. Mas o que me chama a atenção é a calma de não ser rápido ou precipitado em dar respostas. E por vezes, quer seja em qualquer área da nossa vida, pode parar e fazer uma reflexão. Todas as vezes que deu algum conflito na comunicação, foi porque a gente foi precipitado a dar respostas. O silêncio também é uma resposta, irmãos. E, por vezes, o silêncio incomoda mais do que uma resposta. A Provérbios vai descrever que a palavra branda acalma o furor. Então, quando nós olhamos para essa gama de textos bíblicos, o grande desafio agora é a gente olhar para esse coração impetuoso que nós temos, a nossa língua quase que incontrolável para dar respostas a todas as questões, e nós nos conscientizarmos que nós não precisamos dar respostas de bate-pronto. Que por vezes a gente vai precisar baixar a cabeça, respirar fundo e pensar um pouco mais no que a gente vai responder. Eu confesso para vocês que, num passado, logo no meu começo de ministério, tive muitas dificuldades na maneira de eu responder à membresia. Muitos. As perguntas que eram me feitas, às vezes eu respondia de bate-pronto e às vezes tenta imaginar um jovem assumindo uma igreja com 20 anos e respondendo demandas de pessoas mais experientes na fé. Eu era precipitado, respondia fora de hora, gerava dor de cabeça posterior. Então, quando nós olhamos para o princípio bíblico, nós precisamos refletir sobre isso. Hoje, será que eu e você, podemos dizer que nós estamos sendo prontos a ouvir e tardios a falar? E o texto ainda apresenta tardio para irar-se. E normalmente, quando a gente dá respostas muito precipitadas, não quase sempre, né? Essas respostas vêm carregadas de revolta, de ira, de nervoso, de indignação. E aí o texto, para mim, me pega muito e ele me belisca nesse sentido, porque nós precisamos ser mais pacificador. A gente precisa ser mais manso. A gente precisa ouvir mais. O texto ainda vai dizer, se você puder observar, ao falar sobre a ira, o texto no verso 20 vai descrever assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
E sempre que a gente tenta dar respostas rápidas, é diante das injustiças. Nós nos levantamos cheios da nossa verdade, do nosso senso de justiça, e nos esquecemos que a justiça nossa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é santa. A justiça de Deus, ela vem na hora certa. A justiça de Deus vem na dosagem certa. Agora, nosso senso de justiça, ele é carregado de coisas que não vão produzir justiça de Deus. Nós ficamos indignados e, por vezes, por ficar indignados, nós ou falamos demais ou nós cruzamos os braços na nossa indignação. Na nossa indignação, na busca por justiça, por vezes colocamos os pés, ou, como diz a minha avó, o carro na frente dos bois. Né? Nós atropelamos processos. Isso acontece na igreja? Por vezes acontece. Porque onde está o ser humano, há possibilidade de nós falharmos nessa área. Podemos cometer essas falhas na vida familiar? Podemos. E é impossível passar um ano sem, às vezes, a gente falhar nesse aspecto. Por que eu estou demonstrando isso? Porque, meus irmãos, nós somos seres humanos falhos e carecemos da graça misericordiosa de Jesus. Então, entenda que a sua justiça, a sua ira, ela não é capaz de produzir a justiça santa de Deus. O texto ainda vai descrever no verso 21, por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra de Deus, que está implantada em seu coração. E aqui o texto nos mostra livrando-se ou se despindo. Colossenses, no capítulo 3, vai trabalhar muito essa primícia do se despojar de uma velha roupa, que lá em Colossenses ele vai trabalhar de uma roupa de impurezas morais, sexuais e outras coisas. Mas aqui nós precisamos nos livrar dessa ira por senso de justiça própria. E nós precisamos nos submeter à justiça que vem dos céus. Então, livrem-se de toda impureza moral, mas livrem-se também de toda maldade. Livrem-se dessa ira que visa trazer justiça. Então, sejamos atentos e prontos para ouvir, tardios para falar e irar-se. Isso aqui já é um desafio que deveria, se eu travasse aqui, a gente já estaria com alguns grandes desafios para o restante de vida, para a gente lutar para pôr em prática. Todos nós. Mas o texto vai colocar um desafio ainda maior. Porque a igreja, irmãos, é um ambiente de servos de Jesus. E como servos de Jesus, nós gostamos de estar nesse ambiente. E eu não sei vocês, mas nós temos facilidade para vir à igreja, ouvir a palavra e sair para fora e não pôr em prática aquilo que a gente ouviu. A gente tem uma facilidade grande de sair da igreja depois do culto falando assim, nossa, que mensagem poderosa, que mensagem desafiadora. Aí a gente chega em casa, cata aquilo que a gente ouviu, abre a gaveta, joga lá dentro e fala assim, bom, vamos para a próxima. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Mas por vezes, irmãos, Deus fala com a gente na escola bíblica de maneira extraordinária. E eu até ouço os irmãos da igreja falando assim, nossa, que mensagem poderosa. Mas o grande desafio não está em ouvir essa mensagem poderosa. O grande desafio
é ela transformar o nosso coração. Aqui a gente consegue compreender, talvez, o que seria uma mensagem poderosa. A mensagem poderosa não é aquela que nos faz sair da igreja falando sobre ela, falando, olha que mensagem boa, olha que negócio desafiador. Não, meus irmãos. A mensagem poderosa é aquela que nos leva a pôr em prática logo em seguida. E aqui está o difícil. Aqui está o desafio da vida cristã. Porque tanto quem prega quanto quem ouve, o desafio é o mesmo. E não é um desafio fácil. Eu não sei se você já teve o desafio, por exemplo, de exercitar o perdão. É um negócio difícil, irmãos. E se você pensar que você precisa perdoar como Jesus perdoou, parece que o negócio fica ainda mais distante. Só se torna real e possível para o ser humano porque nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Porque para exercitar o perdão, nós vamos ter que nos auto-esvaziar. E para isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos convencendo que não somos autossuficientes, que muitas das vezes nós falhamos, que nós erramos. E aqui está um desafio. A gente não gosta de ouvir que as pessoas falem para a gente, você errou aqui. A gente às vezes gosta de falar esse negócio, você errou aqui. Mas a hora que o negócio inverte, a gente não curte. Então, o grande desafio, quando eu olho para esse texto, e ele é desafiador, esse ser praticante aqui é a parte desafiadora do Evangelho. Porque, meus irmãos, nós sabemos que nós precisamos orar. Sabemos ou não sabemos? Agora eu pergunto, como que está a nossa vida de oração? Para e pensa, se a gente não está vivendo uma discrepância entre aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente põe em prática. E o desafio do devocional diário vem com esse intuito de te ajudar a não ser somente ouvinte falando, olha, eu ouvi lá na igreja que eu preciso orar, que eu preciso ler a Bíblia, que eu preciso jejuar. Porque isso, meus irmãos, toda pessoa que frequenta uma igreja evangélica, uma igreja cristã, sabe a importância de buscar a Deus por meio da oração e por meio da palavra. Mas o que nos torna diferentes? O que tornaria você um discípulo de Jesus? O discípulo é aquele que ouve e põe em prática. Ao ser mero ouvinte, nós somos a multidão. A multidão ouviu todos os ensinos de Jesus. A multidão ouviu Jesus pregar sermões maravilhosos. A multidão ouviu Jesus ensinando as bem-aventuranças. A multidão viu Jesus falando sobre fé, a multidão viu Jesus curando, falando sobre perseverança, sobre milagres, sobre várias coisas, sobre o arrependimento. Mas quando nós olhamos, só os discípulos começaram a pôr em prática. É isso que nos distingue da multidão. Se nós continuarmos sendo meros ouvintes, nós não estaremos sendo os discípulos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele ouve e ele adota o estilo de vida de Jesus. O discípulo, ele ouve, ele põe em prática. É difícil, mas ele busca Deus em oração, pedindo para que Deus lhe dê capacidade para pôr aquele negócio em prática. A pessoa que, aqui puxando um gancho, a pessoa que é de fato o crente espiritual, é aquele que vai ter ousadia necessária para falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me mude nisso aqui, ó. E não é fácil você ter coragem para pedir isso para Deus.
Porque para você reconhecer em qual área e descrever, não é só simplesmente, Senhor, muda minha vida de forma genérica. Não, não. Senhor, muda meu temperamento por causa disso, disso, disso. Muda minha maneira de falar, minha maneira de me portar. A gente não curte ser muito preciso na nossa oração. A gente gosta de uma oração genérica. Ó, Senhor, me abençoa, muda a minha vida. Mas em que área? Na maneira de falar, na maneira de se relacionar, na maneira de visualizar o reino, na maneira... Qual maneira? Então o verso 22 fala, ó, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Por que ele engana primeiro a si mesmo? Porque ele sabe que precisa fazer e não faz. Então ele se auto-sabota. Eu saio da igreja sabendo que a igreja convocou todo mundo para fazer devocional, que é importante orar, que é importante ler, mas aí eu saio daqui e falo assim, é porque eu não tenho tempo. Eu vi uma matéria essa semana falando que a média da população brasileira, a população brasileira gasta em média 9 horas nas suas redes sociais. Diária. 9 horas ela gasta em torno das suas redes sociais. Talvez alguns mais, outros menos, mas se a gente perceber, quando sobe aquela notificaçãozinha, plim! Se você está lavando a louça com a mão ensaboada, você só vê a pessoa fazendo assim, se enxaguando todo para poder ir lá puxar para ver o que é. E quando, na verdade, quando a gente vem para o culto, Deus toca um sininho falando assim, ouça meu evangelho, mas saia daqui e ponha em prática esse evangelho. Coloque em prática aquilo que você ouviu. Então veja, o texto ele nos mostra que nós não podemos ser meramente ouvintes, mas nós precisamos praticar. Caminhando aqui para a nossa conclusão, o verso 23 fala assim, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha lá o que o texto diz. É semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como ele era. A lei de Deus, ela faz esse papel de espelho. Ela aponta para nós aonde nós precisamos ajustar as nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus tem usado cada pregador da igreja da Vila Rio para trazer reflexões que nos façam pôr em prática logo em seguida. Mas se nós somente ouvirmos e depois sairmos daqui e falarmos assim, foi muito boa a mensagem, mas aquela famosa frase de crente, né? Pena que quem precisava ouvir não veio hoje, né? Então, a gente precisa vigiar o nosso coração primeiro, porque todas as pregações, elas não estão aqui com o intuito de ficar dando indireta para você. Não! É uma ferramenta de Deus chamando todos nós, nos chamando de todos nós, a começar do pregador, que todos nós precisamos não sermos meros ouvintes. Porque é isso que vai nos diferenciar, irmãos. Se nós somente ouvirmos a palavra e nós não colocarmos em prática, entenda o que eu vou falar agora. Que diferença há para um não crente? O meu pai não crê. Ele ouve certas coisas, não dá a mínima. Se eu ouvir a palavra e eu digo que eu creio na palavra como regra de fé e prática,
Mas mesmo olhando para esse livro como único manual de regra de fé e de prática, e eu deliberadamente escolho não seguir ou não me submeter aos conselhos do Evangelho, eu estou sendo meramente religioso. O religioso é aquele que vem para a igreja, é aquele que faz suas orações, faz suas preces. Ele até carrega a Bíblia. Olha que benção, né? Ele é até rigoroso com certos dogmas da igreja, mas a vida prática dele caminha distante da vida que Deus delineou para ele. Exemplo disso, Jesus chama a atenção dos fariseus por causa disso. Porque os fariseus eram meros religiosos. Eles ensinavam, eles falavam, mas na sua vida cotidiana, aquilo que eles falavam, ensinavam, não surtia efeito prático em suas vidas. Para a gente caminhar aqui e concluir, como que está a nossa vida? Será, meus irmãos, que a gente, e aí eu me englobo nisso, a começar por mim, como que está a nossa maneira de praticar as verdades de Deus? Como que está o nosso senso de urgência em pôr em prática as verdades bíblicas que Deus tem revelado para nós, através da sua santa palavra, culto após culto? A gente preparou todas essas séries o ano passado. Esses dias, uma pessoa acompanhou o culto da igreja remotamente. Eu não estava aqui na igreja. A pessoa me mandou mensagem falando assim, não é da igreja da Vila Rio. A pessoa mandou mensagem assim, pastor, a mensagem me tocou profundamente. E eu preciso fazer alguma coisa referente a isso. Eu falei, pronto. Isso para mim foi bênção. Então, nós precisamos ouvir e ficarmos indignados para fazer alguma coisa referente àquilo que nós acabamos de ouvir. Por quê, meus irmãos? Porque o texto vai falar que se a gente não põe em prática, a gente está enganando a nós mesmos. E talvez a gente está achando que a gente é discípulo e a gente não está sendo discípulo de Jesus. Talvez a gente está cantando, pregando, ajudando na igreja, servindo na igreja, mas a gente não está colocando as verdades do Evangelho em prática. E isso seria inútil todas as demais outras coisas. Entenda, irmãos. Se nós não colocarmos em prática as verdades do Evangelho, e se nós não vivermos essa prática, inútil será pregarmos, cantarmos, congregarmos, fazermos qualquer coisa que façamos aqui na igreja. Nós seremos semelhantes, pegando o não praticante, seremos semelhantes a um grupo que Jesus vai falar que naquele dia vai falar assim, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós pregamos, em teu nome falamos em outras línguas. E Jesus vai falar assim, apartai vós de mim. Olha a palavrinha agora. Vós que praticam a iniquidade. Olha a prática aqui aparecendo de novo. Então, meus irmãos, isso precisa arder no nosso coração. Quando eu olho para esse texto, eu me sinto beliscado na questão do temperamento. Não é porque ele está resolvido, não, irmãos. Não é porque acho que a idade passou e aí eu já não dou tantas respostas de bate-pronta. Mas Deus sabe como fica meu coração diante de algumas coisas. Olha, fica parece, né? Impulsando. Vai, tipo, responde. Aí você fica assim, meu Deus. Você começa a lutar para não responder. Então, o grande desafio
que eu sei que é meu, mas também é seu, que seja desafiador isso e prático para nós. Não há temperamento que não seja moldado, irmãos. Por mais que você e eu achamos que o nosso temperamento é difícil, a gente olha para o temperamento de Pedro, rápido para responder. A gente vai olhar para outros discípulos de Jesus, que no começo da jornada de caminhada com Jesus, tinha um temperamento também difícil. E a gente vai notar a transformação desses mesmos discípulos após a obra salvífica de Jesus na vida deles. É água para o vinho, irmãos. Deus continua transformando ainda hoje. Deus continua fazendo seus ouvintes conseguirem colocar em prática os seus ensinamentos. Não é algo impossível, meus irmãos. O problema é que nós precisamos querer. Nós precisamos reconhecer que, porventura, não estamos pondo em prática as verdades. Esse é o primeiro passo, reconhecemos que estamos falhando. A partir daí, nós precisamos também, de forma prática, começarmos a orar nesse sentido, pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos fazer capazes para obedecer e pôr em prática essas verdades. Por mais difíceis que elas sejam. Quer ver um exemplo? As pessoas falam que é difícil guardar sábado, ser abstinente, ser isso, ser aquilo. Não é tão difícil, irmãos. Deus separou um dia para você descansar. O difícil, o desafiador para mim não é essa parte. O desafiador é confiar. É descansar o coração em Deus. O desafiador é você amar. O desafiador é você perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, se relacionar, ser sábio na maneira de falar. Aqui está o grande desafio do Evangelho. Mas para os não crentes, isso é loucura. Mas para os que creem, é poder de Deus. Que você e eu possamos sim ser um crente, um discípulo de Jesus, poderoso. Mas não pelas coisas que as pessoas nos veem fazendo aqui na igreja. Mas porque Cristo, ao olhar para nós, Jesus possa ver em nós um servo e uma serva de Jesus. Uma pessoa que internamente, ela trava verdadeiras guerras pessoais para não ser dominada pela língua. Para não responder aquilo que a carne está falando para ela responder. Há inúmeras situações, meus irmãos, para a gente poder orar, que a gente gostaria de responder assim: meu irmão, vai com Deus, vai. Dê sossego. Mas não é isso que Deus quer para nós. Por vezes, no nosso ambiente de trabalho, vai ter circunstâncias que a gente vai ficar ali, né, doido para dar respostas para as coisas, e a gente vai ter que, como diz o pastor Iglesias também, ter algumas gastrite, algumas úlceras, dores no estômago, por causa que a gente vai ter que conter aquele desejo, né? E por vezes, por conter, a gente não vai externalizar, e a gente vai ali respirar fundo para não pirar e não falar bobeiras. Vamos orar? E pelo que nós vamos orar? Nós vamos orar para que a nossa língua e a nossa maneira de viver sejam controladas e conduzidas pelo Senhor Jesus. Nós iremos louvar o Senhor e em seguida nós vamos orar. Mas faça do louvor, durante o louvor, coloque diante de Deus já. Coloque diante de Deus o seu coração. Coloque diante de Deus a sua vida cristã, a sua maneira de falar, a sua maneira de responder às adversidades. Amém? Vamos louvar o Senhor.